A paz. Bom dia. Hoje vamos falar sobre pais zelosos e filhos rebeldes. Imagina que Sansão, que Deus manda uma mensagem para a mãe de Sansão, dizendo: olha, você não beberá bebida forte e nem comida remosa. Terá muito cuidado, porque esse filho seu será um filho zeloso. Terá que ter zelo por ele. Ele será um dos juízes. Aqui nós falamos sobre pais zelosos e filhos rebeldes. E a leitura bíblica em classe é Juízes 13, de 1 a 7, 24, Juízes 14, de 1 a 3, Juízes 13, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril, e nunca tenhas concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coisa imunda. Versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista de anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Versículo 7. Porém disse-me: eis que conceberás e terás um filho agora, pois não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Versículo 24. Depois teve esta mulher um menino, um filho, e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor abençoou. Juízes 14, versículo 1. E desceu Sansão a Timina, e vendo em Timina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe. E disse: viu mulher em Timina, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-a por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Glória a Deus. Rei da glória. Textuário: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. Verdade prática. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Glória a Deus. Naquele tempo, o povo faziam o que achavam certo. Depois da morte de Josué, os anciãos continuaram a ensinar e depois morreram, a geração deles, e as pessoas deixaram de conhecer a Deus. Houve 12 juízes levantados por Deus, e os filisteus foram os calcanhares daqueles israelitas, se estabeleceram nas fronteiras de Dan. Nas 5 cidades antigas cananeias de Gate, Ecrom, Asquelon, Gaza e Asdod, e se tornaram os principais inimigos de Israel desde o ano de 190 a.C. e aproximadamente 13 séculos antes de Cristo. Os juízes foram Débora, Jéfter, Otiniel, Gideão, Éder, Sansão, Sangar, Tetela, Jair e Birá. Eloi, e eles conheciam a Deus por um tempo e depois se corromperam. Porque enquanto aquelas famílias estivessem em vida, levava a palavra de Deus. Mas com o tempo, quando aquelas famílias todas morriam, aí o povo esquecia de Deus.
porque ele era esquecido. E o mundo vivia assim, cada um andava do jeito que queria, e não conforme as coisas de Deus, como que se andasse pelo vento. E o último juiz que Deus mandou na terra foi Sansão. Glória a Deus, aleluia. Como é maravilhoso estar em tua presença, Pai. O nascimento de Sansão e sua formação. Sansão era um milagre de Deus para Israel. Quer dizer de ainda existem promessas de Deus que Deus está fazendo. Quando Deus queria dizer algo para as pessoas, enviava um anjo ou um bebê. Deus enviou Moisés para Arão e Josebede. Deus enviou Abraão para Isaac e Sara. Deus enviou Samuel para Ana e Elcana. Deus enviou Zacarias para Samuel e Isabel. E enviou Jesus para José e Maria. E enviou Sansão para Manoá e sua esposa. Porque Deus tinha compromisso a cada um. Deus era com eles. Deus sempre esteve presente. Deus sempre queria que o povo obedecesse a Ele e isso aos pés dele. Mas isso nem sempre eram feitos. A família de Sansão. Pouco se sabe sobre a família de Sansão. Porque Sansão era um homem que depois que nasceu, Deus disse que não deveria cortar o cabelo, que era um dos símbolos, que era símbolo de sua força. E naquele tempo, na realidade, o que aconteceu com Sansão não foi isso. Cortou o cabelo, perdeu as forças, mas ele era uma pessoa assim que desobedecia às coisas de Deus. Deus falava que ele não deveria comer coisa imunda, pois há um tempo ele foi lá e do corpo de um leão que ele matou, voltando do caminho tinha mel e ele comeu, coisa imunda. Isso não agradava a Deus. Que a gente aprende que tudo que Deus faz conosco, em nossa família, devemos entender. Devemos estar procurando sempre agradar a Deus em tudo. Muitas vezes Deus tem uma promessa em nossas vidas, mas nós não entendemos o chamado de Deus. Conclusão. A presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e desvio de caráter. Vimos que, muitas vezes, os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas, infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes, e quanto equivocados espiritualmente, eles estão orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Altíssimo. É isso que Deus quer de cada um. Que sejamos pais obedientes, que aprendemos a educar os filhos, a ter obediência nos caminhos de Deus, nos caminhos do amor. É isso que Deus quer. Muitas vezes Deus tem promessa, mas muitas vezes também ele tardia por causa disso. Naquele tempo era juízes, aí depois de juízes Deus resolveu colocar reis, que veio rei Davi e assim foi vindo. Hoje não é diferente. Muitas vezes Deus tem uma promessa na sua vida. Então pegue essa palavra, ore a Deus, ensina seus filhos o caminho que devem seguir. E nunca faça igual aconteceu no passado, não faça igual. Deus que abençoe.